Quando todos os meus medos já não fazem em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois vem novidades para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos mais uma vez aqui para cultuarmos ao nosso Deus, os amados irmãos aí em suas casas, em seus lares, e nós aqui no templo, na casa de Deus, Igreja Batista de Montese, para vos transmitir nesta noite o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então convidamos você que está nos assistindo nesse momento a se colocar onde você está nesse momento em oração. Nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo ao nosso Deus nesta noite, rogando a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, e pedindo para que o Espírito Santo de Deus esteja dirigindo as nossas vidas nesta noite, abençoando a nossa equipe de louvor, instrumentistas que vão estar exaltando o nome do Senhor através da música, bem como também nossos irmãos, nosso irmão Denis, que está ali
né, na transmissão deste culto, que os irmãos estejam orando para que do início ao fim tudo possa realmente sair da melhor maneira para a honra e a glória do nosso querido Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, aqui nós estamos, meu Deus, mais uma vez em Tua santa presença para Te louvar, para Te exaltar, Senhor Deus, e para transmitir a Tua preciosa mensagem nesta noite. Abençoa, Pai, os nossos amados irmãos que estão aqui conosco neste trabalho de transmissão, nesse trabalho aonde estamos para louvar Teu nome, para engrandecer ao Senhor, bem como também, Pai, abençoa os nossos amados irmãos, nossos amados ouvintes que acompanham esta transmissão neste momento, que o Teu Santo Espírito possa estar trazendo paz, que o Teu Santo Espírito possa estar trazendo consolo, conforto, ânimo, força, quebrando, Senhor Deus, todas as barreiras, tudo aquilo que porventura tenha servido até o presente momento para que a alegria do Senhor, para que o gozo da salvação, da vida eterna, venha estar neste coração, neste lar, nessa família, Pai, que nesse momento o Senhor venha derramar, Pai amado, o Teu bálsamo, o Senhor venha derramar da Tua cura, do Teu lenitivo, Senhor Deus, sobre esta alma que porventura se encontre nesse instante aflita, angustiada. Eu sei que é possível que muitas famílias, Senhor Deus, se encontrem nesta condição, neste momento, famílias que perderam entes queridos, famílias que estão lutando com seus familiares queridos nos hospitais. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar trazendo alento nesse momento para esta família, Pai. Assim nós oramos, assim nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua providência, Pai Santo, porque cremos, Pai, que Tu és um Deus de amor, um Deus de providência, e portanto nós fazemos esta oração, não confiados em nossos atos de justiça, em nossas obras religiosas, mas confiados unicamente, Pai, no nome santo de Jesus, esse nome que vive, esse nome que reina hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Convido você agora que está em casa, eu sei que é bem diferente, eu sei que você gostaria de estar nesse momento aqui para estar louvando, né? E eu sei que da mesma forma, quando os irmãos estão tocando aqui, quando o irmão Samuel ou outro irmão está ministrando aqui, realmente a interação dos irmãos olhando, louvando, dando amém, se emocionando, chorando, isso realmente faz parte do conjunto do culto. Então é bem diferente. É diferente para nós que estamos aqui, e sei que é diferente também para você que está aí do outro lado. Mas se nós unirmos realmente o nosso espírito, né? Unirmos realmente a nossa vida um ao outro, certamente o Deus onipresente, o Deus onisciente que nos une, como diz o pastor Furtado, né? No amor de Deus que nos une, certamente nós vamos nesse momento, queridos, prestar um culto que vai trazer realmente alegria para a nossa alma, que vai trazer emoção para a nossa alma e que vai nos projetar para a glória, porque esse é o propósito do culto, é nos projetar para a glória de Deus, é nos projetar para os pés da cruz, e assim nós crescermos cada dia na graça e no conhecimento, para que o nosso louvor possa ir se afinando até aquele dia glorioso, quando em um só coral, toda a igreja do Senhor, independente de placa denominacional, todos os salvos em Cristo, vão estar naquele dia, no grande banquete, na presença do grande Rei, louvando e glorificando. Portanto, participe deste ensaio conosco, para que naquele dia sejamos um coral perfeito para a honra e glória do Senhor. Nosso irmão Samuel vai estar nos conduzindo nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de saudar os irmãos com graça e paz, nosso Senhor Jesus. Irmão, que nós, realmente, como o pastor falou, estejamos louvando e glorificando o nome do nosso Deus, mesmo estando nos nossos lares, mesmo não estando juntos, mas que nós possamos consagrar-nos ao Senhor e realmente que os louvores, eles transbordem o nosso coração de alegria e de gratidão ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro
tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Amém. O próximo louvor é Vou Seguir com Fé. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. E para nós terminarmos, nós vamos cantar a música Perdão em Graça. Nós possamos estar diante do Senhor diariamente, confessando a Ele quão pecadores nós somos, quão fracos nós somos,
e que nós necessitamos da sua ajuda, necessitamos dele em nossas vidas. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Peço a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Que momento
realmente precioso, não é mesmo? Esse momento de louvor, esse momento de adoração ao nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor por esse momento que é tão enriquecedor para nós. E eu espero que esse momento tenha preparado o seu coração para este segundo momento agora, que é quando vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus. Enquanto os irmãos abrem, está aqui, eu sei que eu tinha deixado o óculos ali dentro do gabinete. Capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler versículo 25 ao versículo 34. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada num forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esta porção preciosa do teu santo evangelho que lemos, Pai, e que estas santas palavras venham estar falando aos nossos corações nesta noite, Senhor, neste momento, meu Pai, em que muitos de nós ou andamos ou ainda andamos ansiosos, ou estamos de certa forma gerando ansiedades em nossa alma, talvez pensando no futuro, talvez já nesse momento de culto, já imaginando o dia de amanhã. Deus, que esta palavra, ao final dela, possa trazer muito enriquecimento, muito fortalecimento para a nossa alma, muito aprendizado, meu Pai, que nós precisamos receber de Ti. Que o Teu Santo Espírito esteja operando em nossas vidas através desta mensagem. Eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é: não andeis ansiosos, repetindo aqui o que o Senhor Jesus fala no nosso texto: não andeis ansiosos. Talvez, se você colocar no Google o que é ansiedade, ou quais as fontes de ansiedade, é provável que vá aparecer uma infinidade. E aí, queridos, eu tive o cuidado de não fazer isso. Não coloquei lá algo nesse sentido, exatamente para que a minha fala nesta manhã não fosse influenciado pelo que eu tenha lido de opinião sobre o assunto, que é tão pertinente e relevante para nós, especialmente nesse tempo que estamos vivendo, que parece ser mais longo do que
o que de fato seja. Não andeis ansiosos, é a palavra de Jesus para os seus discípulos. Imagina, meus irmãos, se o Senhor Jesus fosse falar hoje, diretamente para a nossa realidade, para o nosso tempo, certamente Ele repetiria as mesmas palavras que há 2000 anos atrás, Ele disse ali para os seus discípulos que enfrentavam problemas, dificuldades, anseios, talvez semelhantes aos anseios, aos problemas, aos sonhos, às preocupações concernentes ao dia de amanhã, às possíveis perdas ou ganhos. Certamente Jesus diria a mesma palavra, por isso que esta palavra, ela se renova a cada dia, a cada instante, porque os personagens são outros, mas a história, onde nós estamos inseridos é o mesmo, é o mundo, com as suas agitações, com as suas perspectivas de futuro, aonde alguns se enchem de perspectivas boas, alguns se realizam com o investimento do seu futuro, outros se frustram, outros se angustiam, mas o fato é que Jesus certamente dirigiria uma única palavra para todos os seus ouvintes, especialmente para os seus discípulos, e Ele diria, e eu creio que Ele diz para nós nesta noite, não andeis ansiosos. Queridos, quando Jesus disse isso para os seus discípulos, o contexto por si mesmo gerava, criava uma grande expectativa positiva ali nos seus discípulos, o que era natural. Afinal, os discípulos judeus há anos aguardavam o Messias, há anos aguardavam uma promessa se cumprir, que era que Deus enviaria o seu filho nascido de mulher, para trazer a paz, a segurança, a salvação para os seus. Então a sua presença naturalmente, a presença de Jesus, fomentava esta expectativa, mas Ele queria prepará-los para a sua partida. Nem sempre Jesus estaria ali no meio deles de forma como eles se encontravam naqueles dias. Então, enquanto Jesus ali estava presencialmente, fisicamente, sentindo as mesmas dores físicas, emocionais, as mesmas necessidades do que os discípulos sentiam, era mais fácil, era mais tranquilo para Ele administrar ali com os seus discípulos, afinal eles comiam no mesmo prato, eles sentiam da mesma dor, mas Jesus queria preparar os seus discípulos para a sua ausência física, para os tempos que eles teriam que enfrentar e eles teriam que realmente priorizar o reino. Ansiedade. Creio que este é um problema de muita gente. Vejo que uma pequena porcentagem da população não tem andado ansiosa. A ansiedade, ela atinge uma porcentagem que eu não me arriscaria nem dizer aqui, para eu não ter que dizer 100% e de repente alguém dizer que nunca teve um problema relacionado à ansiedade. Jesus fala aqui, meus irmãos, para não andarmos ansiosos, porque naturalmente a vida proporciona isto. As nossas necessidades fomentam em nós a ansiedade, os nossos sonhos futuros, a vida que nós levamos no nosso dia a dia, naturalmente, mexe com as nossas estruturas emocionais, que naturalmente nos leva a ficarmos inquietos, a ficarmos preocupados. Quanto mais perspectiva temos da vida, mais propenso estamos a viver ansiosos. Sabia disso? Quanto mais perspectiva temos da vida, mais propenso estamos a viver ansiosos. Eu achei interessante essa frase, que enquanto estava preparando a mensagem me veio à mente, né? Pode pesquisar aí no Google que você não vai encontrar não.
Quanto mais perspectivas temos da vida, mais propensos estamos a viver ansiosos. É ou não é? É. Quanto mais perspectiva, quanto mais nós sonhamos, quanto mais nós vislumbramos, mais nós vamos ser tendenciosos a ficar ansiosos para que aquilo aconteça. É a pessoa que está almejando a aposentadoria, a pessoa que está almejando um salário melhor, que está almejando passar na faculdade. Enfim, você vai tendo perspectivas, você percebe que é possível alcançá-las, e naturalmente isso vai gerar ansiedade. Mas onde está o problema, pastor? Jesus vai nos dizer onde está o problema. E aí, queridos, pergunta a um morador de rua, se você tiver oportunidade, eu nunca perguntei não, certo? Mas eu imaginei aqui. Pergunta a um morador de rua qual é a sua ansiedade ou qual é a ansiedade dele. Provavelmente não vai revelar nenhuma, nem mesmo o que haverá de comer naquele dia, muito menos no outro. Provavelmente os moradores de ruas não vivem nessa ansiedade do que eles vão comer amanhã ou alguma coisa parecida. Embora eles estejam ali buscando o seu alimento. Como Jesus colocou que os pássaros, as aves do céu, não têm essa ansiedade, não têm esse problema, mesmo sem trabalhar, mesmo sem fazer nada, mas a natureza, a forma como elas foram criadas, faz com que, naturalmente, elas não anseiam, elas não se preocupem com o dia de amanhã. Agora, é interessante que eu já ouvi falar de pessoas que estão hoje como moradores de rua, que se tornaram exatamente moradores de rua porque se cansaram da ansiedade, se cansaram das perspectivas, se cansaram de sonhar, se cansaram de lutar e de muitas vezes enfrentar portas fechadas, se cansaram de sonhar, muitas vezes os sonhos não se realizaram, então sentiam-se tão angustiados naquelas perspectivas e diziam, olha, eu não vou ter mais perspectiva nenhuma da vida. Esse é o caminho? Essa é a saída? Claro que não. Muitas pessoas que estão nessa condição estão por uma frustração, por uma decepção. Mas a vida, meus irmãos, acontece essas coisas. Nós podemos nos decepcionar. Nós podemos sim ser barrados em muitas das nossas tentativas, das nossas lutas, das nossas conquistas. E isso pode gerar muito mais ainda ansiedade, sim. É aí onde entra realmente o ensino de Jesus. Eu quero que você mesmo possa extrair dele o foco desta mensagem. A ansiedade pode estar ligada a vários fatores, fácil ou não de serem apontados, desde a nossa visão leiga, até a visão mais peritas, ou mais perita dos profissionais da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, ou seja, várias fontes. Na nossa experiência nós podemos citar as fontes, nós podemos descobrir as fontes da nossa ansiedade. Já os psicólogos, os psicanálises, os psiquiatras, eles vão, de uma forma mais perita, de uma forma mais acurada, por ser estudiosos, eles vão fazer esses apontamentos. Então, tive a preocupação de não buscar, para eu não ter que realmente repensar ou mudar aquilo que estava no meu coração. Então, eu não me arriscaria aqui, meus irmãos, a apresentar para os irmãos passos para vencer a ansiedade. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia? Porque nós vamos conviver com ela todo o tempo. E de repente, a experiência nos proporciona a capacidade de um dia dizer, irmãos, quero transmitir para os irmãos passos, 7 passos para vencer a ansiedade. Aí quando você coloca um tema assim, eita, vamos lá, menino, 7 passos, ou 3 passos, 4 passos. Tem pessoas que gostam muito dessas coisas e às vezes nem tem a solução, mas quer chamar a atenção, que não é a minha intenção aqui. Na verdade, eu repliquei apenas aí o que Jesus falou, né? Não andeis ansiosos, é o tema da nossa reflexão, e não 7 passos ou 3 passos para vencer a ansiedade, apenas para criar expectativa em quem de repente está caminhando aí ansioso com a vida. Então, repetir o que Jesus falou. Foi Jesus quem falou, foi Jesus quem ensinou e nos ensina, não andeis ansiosos. Certamente Jesus não tinha crise de ansiedade por nada que o prejudicasse. Jesus era focado em fazer tão somente a vontade de Deus. Ele diz isso claramente em João capítulo 6, versículo 38, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Se o tema da nossa reflexão, que propus nesta noite, fosse como vencer a ansiedade, eu teria um problema a resolver e que certamente geraria muitas expectativas, mas eu não proponho tema de mensagem para criar expectativa que não seja realista. Quando se faz uma pergunta numa mensagem, é bom que se tenha resposta, ainda que a princípio seja fomentar nos ouvintes a reflexão e quem sabe a resposta, né? Muitas vezes você pode trabalhar realmente uma mensagem, um ensino com perguntas para fomentar no ouvinte respostas, mas é importante que você já tenha, e não querer tão somente explorar os outros a dar uma resposta que você não sabe, ou que você não tem pelo menos o seu caminho. Se este fosse o tema, eu teria de, além de apresentar os ensinos de Jesus, que nós vamos fazer aqui, que é a base, que é a sustentação de qualquer mensagem pregada, e é o que proponho fazer nesta noite, ainda assim eu teria que ser um exemplo no assunto. Os passos necessariamente deveriam ser resultado da minha experiência. Caso contrário, não estava sendo honesto, nem muito menos coerente com o tema proposto e com os meus amados irmãos. Agora, se eu dissesse, alguém propôs 7 passos, ou 3 passos, vamos que eu li no livro, ou que eu pesquisei lá no Google, alguma coisa assim, por isso que eu não tive a preocupação de fazer isso. Se eu dissesse, alguém propôs 7 passos para vencer a ansiedade, eu ouvi uma pregação de um pastor, eu ouvi um psicólogo cristão, eu ouvi um psiquiatra cristão, apresentando 7 passos para se vencer a ansiedade, e eu quero passar aqui para os irmãos, se fosse esse o caso, estaria sendo coerente. Mas eu confesso que sou mais um junto com os irmãos a lutar com a ansiedade. Ah, pastor, tem ansiedade. Se tiver alguém que, assumindo responsabilidade, não enfrentou dias de ansiedade, passa a receita pronta, porque eu quero copiar essa danada. Sou ansioso por fazer e desejar fazer coisas boas, coisas honestas, verdadeiras, abençoadoras. Qual é a fonte da sua ansiedade, meu irmão? Você tem andado ansioso? Qual é a fonte da sua ansiedade? Marta, nós conhecemos, não é? Lá no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, Marta estava ansiosa em fazer o quê? Um lanche para Jesus, coisa boa, não é? Marta andava ansiosa, ali, inquieta, porque sabia que Jesus estava chegando na sua aldeia, na sua casa, na sua tenda, e ela queria, antes de Jesus chegar, ela já estava preocupada com isso. Marta estava realmente ali, queridos, ansiosa. Ela queria fazer algo bom, e Jesus não rejeitou, por isso, mas deu a lição do que seria mais importante para ela. Vamos ler aí, Lucas 10, do 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Olha que quem recebeu não foi nem Maria, foi Marta mesmo. Quanto ansiosa ela estava para receber Jesus. Eu creio que já estava tudo preparado na cozinha lá. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas de que minha irmã deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Perceba, queridos irmãos, que a ansiedade causa o quê? Distração. Ansiedade causa distração, desfoco do plano principal. Jesus estava preocupado ali na pregação, no ensino dele em Mateus capítulo 6, com os discípulos de repente perderem o foco, com os discípulos de repente se distraírem com as lutas, com as necessidades que é inerente à nossa natureza humana. E até mesmo Marta aqui preocupada com o Senhor, preocupada em dar um lanche para o Senhor,
em ajudar aquela situação, Jesus diz que Marta está se distraindo, está se desfocando, e de fato ela se desfocou do principal. Andar ansioso não é bom, não é saudável. Ela pode até ser resultado de fazer coisas boas, mas ela confunde os nossos olhos entre o ótimo e o bom. A ansiedade pode fazer com que você, ao invés de escolher o ótimo, você escolhe o bom. Não necessariamente ela vai te conduzir a escolher o errado, plenamente errado. Você pode simplesmente ter o prejuízo, né, de não esperar o tempo, de não esperar o momento para que aquele sonho, para que aquela perspectiva possa se concretizar. Porque a ansiedade é uma força que nos apressa a tomar decisões, é uma força que nos apressa a realizar as coisas talvez antes do momento oportuno, do momento correto. Fazer um lanche para Jesus, que estava cansado da viagem, foi uma ação boa da parte de Marta. Mas estar aos pés de Jesus, ouvindo antes a sua palavra, foi visto por Jesus como uma ótima escolha de Maria. Que coisa, não é? Jesus sentiu-se mais satisfeito e enalteceu mais a atitude de Maria em estar naquele momento aos seus pés, lhe ouvindo, lhe dando a devida atenção, do que de repente Maria estivesse lá se distraindo, e preocupada e preparando aquele lanche como Marta estava. Por aqui, meus irmãos, você já vê a complexidade da ansiedade, o campo que ela pode realmente atingir. Alguns não admitem ser ansioso porque já se resguarda de alguém fazer a leitura errada de sua ansiedade. Mas se eu disser que anseio muito pela vinda de Jesus, o que você me diz? E a palavra ansiar vem de qual raiz? Vem da mesma fonte da palavra ansiedade. Na verdade, a ansiedade vem da raiz do verbo ansiar. Ou seja, anseio ou ansiar é um sentimento ou estado de preocupação ou sofrimento, aflição, angústia, ânsia. Logo, Jesus não estava condenando a ansiedade, mas colocando ela no seu devido lugar. Porque eu devo, em algum momento, ter ansiedade, ou seja, ansiar, desejar, almejar. Os primeiros discípulos de Jesus, a igreja primitiva, como nós conhecemos, né, ansiavam tanto pela volta de Jesus, que o que foi que aconteceu? A ansiedade era tão forte que deu lugar a escolhas, digamos, errada, como se desfazer dos seus bens, por exemplo, o que causou muita dificuldade para a igreja no primeiro século. Foi exatamente, gerou-se na igreja aquela ansiedade, aquele desejo intenso, de que tudo terminasse ali, de que Jesus voltasse logo, e isso fez com que eles, diante daquela pressão da ansiedade, de impulsioná-los a resolver aquilo que não era papel deles, eles decidiram ali, sem a devida sabedoria, se desfazer de todos os bens, causando uma grande dificuldade para a vida da igreja, porque havia muito caminho ainda a ser trilhado, até nós que estamos vivendo hoje. E o contrário, meus irmãos, também causaria a mesma dificuldade, como sendo os crentes se tornando materialistas, consumistas, egoístas, só pensando na segurança própria. Ou seja, Jesus não vai voltar, vai demorar muito, vamos divertir, vamos e tal, e vamos juntar e tal, aquela coisa toda. Ou seja, o contrário seria tão prejudicial quanto a decisão que eles tomaram. Mas você pode perguntar, pastor, isso não é bom, desejar a volta de Jesus? Claro que sim. Mas enquanto ela não acontece, irmãos, é vida que segue, eu tenho que estar preparado. E uma das formas de estar preparado é não andar ansioso, porque a ansiedade pode dar lugar à acomodação ou ao materialismo, exacerbado também. Vamos cruzar os braços, não tem mais o que fazer, ou vamos comer e beber, se divertir, porque Jesus não voltará tão cedo mesmo. E aí eu desafio você depois a ler em casa, com calma, após essa mensagem talvez, a parábola do servo vigilante. O servo vigilante, está lá em Lucas, não é? Capítulo 12, do versículo 35 ao 48.
Mas vamos ver aqui apenas os versículos 45 ao 47, só para você ser aguçado para ler toda a parábola, né? Diz aí os versículos 45 ao 47. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Ou seja, para aqueles que têm aquela visão, né, de despreocupação com o reino, com a igreja, com a palavra de Deus: Jesus vai voltar, vai demorar muito, vamos se divertir. Tem aquelas pessoas também que dizem: não vou aceitar Jesus agora não, porque eu sou muito jovem, né, tenho muito tempo pela frente. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, queridos, nós como servo de Cristo, nós devemos saber qual é a vontade do nosso Senhor. Nós devemos saber qual é a vontade do Senhor Jesus. Logo, Jesus não estava aqui nesse ensinamento do sermão, do capítulo 6 de Mateus, condenando a ansiedade, digo, no sentido de apontar diretamente para um pecado, mas que as escolhas feitas por um coração ansioso, que de certa forma pode estar fragilizado emocionalmente, isso sim, meus irmãos, pode a escolha lhe encaminhar para o pecado. Por isso não devemos andar ansiosos. Murmuração, falta de fé, descompromisso são resultados de um coração ansioso. Então, naturalmente, a ansiedade vai me encaminhar para pecados. Eu vou começar a murmurar, eu vou começar a relaxar nos meus compromissos, como esses servos da parábola aí de Lucas 12 relaxaram. O Senhor os deixou cuidando dos seus bens e disse: olha, eu vou, mas eu volto. E aí, demorou tempo, e claro que aí Jesus estava exatamente aplicando para a realidade da sua volta. De fato, faz algum tempinho que Jesus prometeu voltar para prestar conta com os seus servos, ou para levar os seus servos para o que ele prometeu, que seria o repouso eterno. E quantos, meus irmãos, nesta caminhada, em algum momento estiveram muito ansiosos, não é verdade? Almejaram tanto, mas não aconteceu. Não vem não. E aí Pedro vai dizer lá no primeiro século, né, que alguns diziam já, zombavam: cadê a promessa? Talvez muitos daqueles já foram pessoas que conviveram ali na comunidade cristã. Então Jesus coloca, queridos, aqui a ansiedade no seu devido lugar. Aonde? Aos pés do Senhor. Jesus diz em nosso texto que por tais coisas não deveríamos andar ansiosos, porque Deus é provedor de todas elas. Tanto é, queridos, que Jesus aponta o tipo de ansiedade que os seus discípulos não deveriam ter. E nós sabemos muito bem que o que Jesus fala aqui no capítulo 6 de Mateus, trata exatamente das nossas questões do dia a dia. Trata exatamente daquilo que nós almejamos, daquilo que nós sonhamos, que nós desejamos. A ansiedade apontada por Jesus aqui prejudica o reino de Deus. Por isso que você vai ver exatamente lá no último versículo que nós lemos, no penúltimo versículo que nós lemos, a prioridade de Jesus, enfatizando o reino. Jesus sabia e estava advertindo os discípulos que a ansiedade traz prejuízo para o reino de Deus. O salmista diz no Salmo 37, verso 25: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Deus sempre proverá o sustento para os seus filhos. E foi exatamente isso que Jesus ensinou aqui, apontando para as aves dos céus, mostrando os lírios do campo, que nem mesmo aquelas aves ou aquelas plantas estavam ali por acaso, ou que Deus deixava eles ao léu. Toda a criação de Deus, meus irmãos, todos os reinos, vegetal, animal, está todos nas mãos do Senhor. Deus cuida, Deus não entregou ao acaso. Quanto mais o homem, que é criado à sua imagem e semelhança, quanto mais os seus filhos. Mas Jesus sabia que os seus filhos estavam sujeitos. Paulo diz para os amados irmãos de Filipos, conforme ele nos fala lá em sua carta, capítulo 4,
Versículos 5 e 6, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. É interessante que Paulo coloca, ele faz esse paralelo entre as nossas necessidades do dia a dia e a volta de Cristo. E foi exatamente pela palavra de Paulo, mais ainda, que a igreja em algum momento se acomodou. Ou seja, se acomodou no sentido de perseverar ainda trabalhando, lutando, pensando eles que Jesus iria voltar naquele momento e que por conta disso deveria todo mundo ficar sem trabalhar. Ou seja, um mau entendimento, uma má interpretação, talvez resultado de uma vida ociosa. E que resultou em tornando um monte de crentes ociosos, sem compromisso, sem responsabilidade. Então Paulo diz, olha, seja a vossa vida moderada, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, ou seja, tenha uma vida moderada, não ande ansiosos por querer, por conquistar, seja moderado, isso seja conhecido, Jesus está voltando. Então a mensagem bíblica, meus irmãos, sempre foi essa, que Cristo estava voltando, mas isso não significava nem gerar uma ansiedade no sentido de cruzar os braços, nem no sentido de repente, de não ter conquistado, agora recuar e achar que não ia acontecer. A mensagem sempre foi que os cristãos vivessem uma vida moderada. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Filipenses 4, 5 e 6. A ansiedade, meus irmãos, prejudica a nossa paz, perturba a nossa mente e interfere nos nossos relacionamentos. Guarde isso. A ansiedade perturba, prejudica a nossa paz, perturba a nossa mente e interfere nos nossos relacionamentos. E é exatamente isso que Paulo fala na continuidade desse texto, no versículo 7. Claramente Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, se a vossa ansiedade, Paulo está dizendo o quê? Que nós somos ansiosos, que nós temos ansiedade. E que não é pecado necessariamente você sentir ansiedade. O problema é que a ansiedade pode lhe encaminhar para o pecado. Então ele diz que nós devemos realmente não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, fazer conhecida diante de Deus as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos sonhos. E aí ele diz que fazendo isso, o que acontece? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, nós não vamos andar perturbados. Mesmo que estejamos vivendo com um mínimo, mesmo que estejamos vivendo na dificuldade, não vamos, porque há uma paz, irmãos. Há um contentamento que excede o nosso entendimento. Há uma alegria que não se compara com a alegria do ter, com a alegria das conquistas meramente materiais. Quando a ansiedade está relacionada ao desejo de ter coisa, de desconfiança de que o amanhã Deus não proverá o pão de cada dia, isto pode sim caracterizar falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Esta ansiedade, meus irmãos, afasta o nosso olhar do reino de Deus. E por isso Jesus enfatiza a prioridade do reino em detrimento da prioridade da barriga, da fome, da vestimenta. Deus proverá estas coisas quando pela fé eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Do contrário, eu vou andar ansioso e murmurando. Olha a pergunta de Jesus no versículo 27 do nosso texto. 6 e 27. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Agora, toda ansiedade causará em você abatimento e desgaste físico e emocional. Porque a ansiedade desencadeia ou aciona o gatilho de muitos problemas prejudicial à sua saúde. Então não tenha dúvida, a ansiedade vai trazer problemas para você, para nós, doenças. Jesus trabalhou
treinou seus discípulos preventivamente nessas questões, porque ele conhecia, meus irmãos, a natureza humana, mas não só por ser ele Deus, mas sobretudo por ter carregado em si esta natureza enquanto aqui viveu como homem. Então o que Jesus estava ensinando, ele estava também ensinando na qualidade de um homem, 100% homem, tendo uma natureza 100% humana. Não só porque ele era Deus e conhecia essas questões humanas. Como Deus ele conhecia mesmo, sem precisar experimentar. Mas ele fez questão de experimentar as necessidades, como ter fome, ter sede, sentir dores, angústia. Jesus chorou, como nós sabemos. Então, humanamente falando, sentiu em algum momento impotente a resolução das causas sociais que foram patentes aos seus olhos. Humanamente falando, em algum momento Jesus sentiu a mesma impotência que os homens sentem diante das crises, diante das situações sociais. Porque como homem, realmente ele não resolveu, nem pôde resolver as situações sociais do seu tempo. E não mostrou nenhuma varinha mágica para se resolver. Ele ensinou os homens a buscarem o reino de Deus. Ao invés de ficarem preocupados com essas questões, ele ensinou os seus discípulos a focarem as suas vidas no reino de Deus. O que pode parecer para alguns um absurdo, né? O que pode parecer para alguns algo incoerente. Puxa, como que a pessoa está passando necessidade e tal, e em vez de mandar a pessoa buscar o reino de Deus, Jesus fez isso. Não andeis ansiosos por essas questões aí. Pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. A ansiedade, meus irmãos, diminui o seu rendimento no serviço do reino e até mesmo no seu trabalho secular. Você sabe disso. Sua mente repete desnecessariamente milhares de vezes o que nada lhe acrescentará, senão doenças. Quando você está ansioso, e aí a gente fala de experiência, né? Eu sei que sua mente humana é igual à minha, não sei que a sua tem uma espiritualidade mais elevada, mas mas é isso, a nossa mente ela começa a repetir milhares de vezes aquilo que a gente está projetando, sonhando, tal. Como vou fazer aquilo? Ah, está faltando isso. Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso vai faltar. Enfim, e você fica com aquela luta. Muitas das doenças, né, que os estudiosos chamam de psicossomáticas são resultado da ansiedade excessiva. O que dizem os estudiosos? Eles dizem que as doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representa a ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando ou agravando uma doença física. Então, vamos que você esteja com um problema, sei lá, um órgão seu, vamos dizer assim, na nossa maneira leiga de falar, um órgão seu está cansado, já não está mais batendo como antes, já não está mais funcionando como antes. Aí você começa a se encher de ansiedade, de preocupações e tal. Ou seja, vai gerar uma doença psicossomática, ou seja, a sua psique, a sua mente, os seus pensamentos vai agravar o seu físico. Vai fazer com que o seu coração não tenha o mesmo rendimento, com que os seus rins não filtrem mais tão bem assim os líquidos que devem filtrar, com que os seus pulmões não respirem. Enfim, irmãos, tem uma série de coisas a gente falando no nosso modo leigo de falar, que a gente imagina que seja exatamente assim, porque nós temos esses órgãos dentro de nós. Não conhecemos bem eles, deveríamos conhecer. Eu acho que não era só os médicos para conhecer. Como é que você tem um corpo? Puxa vida, como é que eu tenho um corpo, algo tão precioso, né? Membros tão vitais, e eu não conheço detalhadamente cada funcionalidade dele, cada órgão. Acho que cada um de nós deveríamos ser capaz de fazer uma pequena cirurgia em nós mesmos. Poxa vida, a gente faz conserto em tantas coisas bobas, e no nosso próprio corpo a gente não é capaz de fazer uma pequena cirurgia. Tem uma não sei o que, né, que faz, né, que a pessoa está morrendo lá, como é o nome mesmo, irmão? Tractostomia, né? É mais ou menos assim, é por aí. Mas enfim, são coisinhas, uma palavra dessa, deveria ser craque e até fazer uma pequena desobstrução dessa aí para a pessoa respirar. Então, infelizmente, a gente às vezes se interessa por coisas lá da lua e não se interessa pela nossa própria vida, irmão, para cuidar da nossa própria saúde. Aí fica criando uma série de preocupação e tudo mais, né? Então é fácil, queridos, perceber isto depois de uma noite sem dormir ou mal dormida devido ao excesso de ansiedade.
Então você passa uma noite sem dormir, você estava com aquela ansiedade pesada, o que acontece? Você vai sentir realmente seu corpo físico frágil, até a sua respiração fica ofegante. Alguém pode argumentar que anda tão ansioso pelas coisas do alto que acaba ficando sem dormir, de tanto anseio que está pela volta de Jesus. Alguém pode dizer isso. Ansiedade por Deus que causa insônia pode ter outros fatores ligados. Preocupações inconscientes, medos e quem sabe até egoísmo em detrimento dos que estão perdidos sem salvação. Ou quem sabe seja alguma disfunção hormonal não reconhecida ainda, ou quem sabe ainda não identificada. Diferente de acordar, claro, pela meia-noite, com aquele toque, aquele desejo de orar a Deus, de buscar a Deus. Ou seja, não foi uma questão de insônia, foi algo, a pessoa despertou ali de repente do nada e, puxa, acho que vou orar a Deus, vou buscar o Senhor. Mas posso dizer, meus irmãos, que é possível vencer a ansiedade. Eu não estou dando o passo para vencer. Estou dizendo que é possível vencer a ansiedade e o caminho é, sem dúvida, focar a nossa vida, a nossa mente, o nosso olhar nos ensinos de Jesus e pensar nas coisas que são de cima e trabalhando sempre as de baixo. Aquelas que são objetos dos nossos sonhos, das nossas necessidades. Sempre que pensamos, querido, nas coisas que são de baixo, terrenas, tendemos a entrar em ansiedade e a perder noites de sono. A ansiedade pode ser gerada por excesso de preocupação com o futuro, mas também pode ser resultado de uma alegria que está prevista para o amanhecer. Ou seja, eu posso entrar numa crise de ansiedade, preocupado com o futuro, e talvez ficar sem dormir, ou posso muito bem também ter uma ansiedade pelo dia de amanhã, porque vai ser um dia maravilhoso. Então a ansiedade, ela não tem somente aquela crise, aquela situação, focando algo muito distante, e que talvez seja resultado do medo, pode ser resultado também de uma alegria, e que pode prejudicar tanto quanto a ansiedade causada pelo medo do futuro, ou do que vai acontecer amanhã. E aí as coisas boas, que muitas vezes a gente fica ansioso, né? Seja uma viagem, seja um encontro, uma programação diferente, ou até mesmo algo rotineiro, mas que ele causa muitas emoções que não estão seguras na sua mente de ser somente boa, positivas e alegres. Esse é o problema. É porque você está numa expectativa para o dia de amanhã, mas você não tem segurança plena. Daí talvez a ansiedade para que chegue logo amanheça logo o dia, e aí você acaba não descansando nem dormindo. E aí eu confesso aqui para os irmãos, que eu tenho dificuldade de dormir do sábado para o domingo, e fico ansioso com o dia do Senhor, principalmente em levar a mensagem de Deus. Coisa boa, não é? Mas não é saudável. Mas estou no momento me consultando diariamente com 3 especialistas do assunto, irmão Genô. Irmão Genô sabe, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas se for o caso, você também pode procurar um especialista indicado por eles, cuja sabedoria no tratamento é o Senhor quem vai dar. Incrível, irmãos, eu preparei essa mensagem essa semana e ontem eu tive uma noite maravilhosa. Dormi bem. Giovanni até perguntou, dormiu bem? Dormi. Normalmente eu fico ansioso pelo dia do Senhor para vir trazer a mensagem esperto e tudo. Ainda andei acordando um pouco ontem à noite, mas dormi, estou aqui descansado, relaxado, totalmente diferente. Então por que andar ansioso, hein, irmão? Por que ficar ansioso pelo dia de amanhã? Mesmo pelas coisas melhores que você vai fazer, que você vai realizar, nem sabe se vai acontecer. E eu creio que talvez seja... Então as emoções do dia do Senhor, às vezes tem as emoções boas e para quem está na liderança, às vezes tem aquelas emoções que mexem com você. Eu acho que seja essa a questão. Temos que ter muito cuidado quando nos propuser a definir o que seja ansiedade e quais as suas causas. São muitas e não podemos descartar nenhuma delas quando estamos no estado de ansiedade. Pode ser falta de fé? Sim ou não? Sim ou não? Alguém, às vezes, que fica se resguardando e, sei lá, vê a ansiedade como algo, bicho de 7 cabeças. Se alguém, assim, também diretamente fala, olha, é falta de fé, não é falta de fé porque eu tenho fé. Ou seja, nem é correto você jogar e falar que é falta de fé, nem também o outro que se defende deveria
Pode ser, em algum momento pode ser falta de fé mesmo. E qual o problema ter falta de fé? Jesus disse para os seus discípulos, ó homens de pouca fé. Ele disse, ó homens de pouca fé. Não foi só um momento que Jesus falou isso. Nossa fé pode fracassar, irmãos. Precisamos nos conhecer e nunca permitir o orgulho dominar o nosso ser, ao ponto de criarmos uma redoma em torno de nós, escondendo o que de fato não somos no dia a dia, como se tudo nos diminuísse, nos desqualificasse para o ministério. É fraqueza, nossas fraquezas nos permitem fazer isso, ficar escondido por trás de uma situação que você acha que vai se diminuir se você contar. Nós somos ensinados a fazer isso, irmãos. Nós somos ensinados, não conta isso não, porque senão não vai mais te respeitar, senão vão te ver como uma pessoa assim. Nós somos ensinados a fazer isso, a não viver a nossa vida, a ficar sempre por trás de um título, para poder sempre se mostrar que é forte, poder sempre se mostrar que não falha, e, enfim, somos criados, e parece que as pessoas gostam de ter alguém assim, de ter alguém que se apresente como super-homem, como aquele homem insubstituível, como aquele homem que não erra, que não peca, por isso que ele está conduzindo. Olha, meu irmão, se você quiser alguém que te conduza desse jeito, então você vai ter que eliminar todos os pastores, porque somente Jesus foi aquele que conduziu aquele rebanho, ele podia dizer, quem de vós pode realmente me acusar de algum pecado? Quem de vós? Nós somos iguais, irmãos, no que tange as nossas necessidades, as nossas lutas. Agora, nós temos um único Senhor, aquele que realmente é santo, aquele que realmente ensinou aqui para os seus discípulos, e nós sabemos muito bem o que ele quis passar para nós, quando disse para nós não andarmos ansiosos. Eu não sei falar, aí entra aquela série de questões, né, de pessoas que fica se sentindo desqualificados, né? Eu não sei falar, eu sou gago, pesado de língua, não passo de uma criança, eu sou o menor dos meus irmãos, a tribo mais pobre e tal. Ou seja, as pessoas às vezes se diminuem assim, porque elas acham que Deus só vai escolher alguém que esteja à altura de Jesus. Não tem essa pessoa à altura de Jesus. Deus escolheu, antes de Jesus, ele escolheu Moisés, escolheu Elias, foi depressão pesada. Eu creio que sim, a situação ali parece muito, né? A Bíblia não está dizendo, mas a gente vê ali pelo resultado, enfim. Então, queridos, o salmista expressa em sua oração muita ansiedade por Deus e por suas moradas. Não sei se isso lhe tirava o sono, acredito que não. A não ser com o propósito de ficar à noite em oração e meditação na palavra de Deus. Então, eu não defendo essa questão da ansiedade de alguém ficar sem dormir, não. Por isso que estou colocando isso para os meus amados irmãos. Então, esta fonte de ansiedade, creio ter o respaldo bíblico, e certamente não era dela que Jesus estava falando, advertindo seus discípulos para não cultivá-la. Pedro era um desses seus ouvintes originais naquele momento, e Pedro diz o seguinte ao escrever a sua carta à igreja amada, conforme está na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro está confirmando, meus irmãos, um resultado daquele ensino que ele recebeu do mestre. Ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você também. Então lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Qual é, meu querido, a fonte da sua ansiedade? O contexto da carta de Pedro é de sofrimento, dor, perseguição, insegurança, limitação material. Muitas vezes o pouco que eles tinham era desapropriado ou saqueado pelo próprio governo. Pedro encoraja os irmãos ao testemunho fiel e não andarem ansiosos pelo que vai faltar, mesmo quando eles tinham e de repente alguém tirou, alguém tomou. E aí Pedro nos fala nos versículos 15 e 16 da sua primeira epístola. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz: que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. A coisa está difícil,
Mas não mate, não roube, não se meta nos negócios dos outros, sofra por ser fiel. Esse era o contexto em que Pedro diz, olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, havia ali uma ansiedade justificada, sofrimento, perseguição, humilhação, e eles ficavam naquela, será que vamos sair dessa luta? E Pedro os encoraja a confiarem no Senhor, testemunhando que o Senhor tem cuidado deles. Não ande ansioso pelo tempo, Ele tem cuidado de vós, Ele cuida dos seus. E aí Pedro fala no versículo 19, encomende a sua alma ao fiel Criador fazendo o bem. Ou seja, não ande ansioso, preocupado, encomende as vossas almas, sejam fiéis até a morte, mas não permita que a vossa ansiedade desperte em vocês atitudes que manchem o vosso testemunho, que envergonhem o nome do Senhor. Imagino Pedro, meus irmãos, enquanto escrevia, olhar, e a mente dele estava certamente voltados para a palavra que ele ouviu de Jesus naquele dia memorável, naquele dia inesquecível, em que Jesus falava para eles sobre o cuidado que o Pai teria com eles, e que eles não deveriam se comportarem como se comportam os gentios que não conhecem a Deus. Meus queridos irmãos, não permitamos que a ansiedade nos vença. A ansiedade é o lado oposto da quietude, da confiança, da esperança, da fé, ou não é? O que Jesus disse para os seus discípulos aqui no nosso texto, versículo 30 ao versículo 34, o Senhor Jesus diz o seguinte, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos ou como que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus chama-os de homens de pequena fé, e mais, ele diz que os gentios, no caso os que não conhecem a Deus, é quem se desespera por todas estas coisas, as quais não deveriam ser o motivo da nossa preocupação. Antes, deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus conclui o assunto com um portanto. Portanto, uma vez que Deus cuida de vós, portanto, uma vez que Ele provê para vocês todas as vossas necessidades, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Portanto, já que estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus lhes dará as demais coisas. Ou seja, esse portanto é um pulo para o resultado do reino, da busca do reino, quando expressamos as nossas necessidades diante dele. Irmãos, eu não tenho dúvida, eu creio que essa é uma promessa infalível e válida em toda a época e para todos os filhos de Deus. Agora, quão difícil é esse buscar o reino de Deus em primeiro lugar para os que se acostumaram com uma vida simplória, com uma vida na média, né, para não dizer medíocre, sem propósito, com viver à margem do reino de Deus, da vontade plena de Deus. Como é difícil entender o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quando você vive essa vida sem muito propósito, sem muito foco, sem visão do reino. É complicado. Nunca ninguém entenderá de fato o que seja este reino em primeiro lugar, simplesmente através do ensino, simplesmente através de explicações, senão através de um mergulho de fé na plena obediência à vontade de Deus. Não tem como. Jesus ensinou aqui para eles como eles deveriam fazer para não andarem ansiosos, para que as demais coisas lhes fossem contempladas. Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar.
e buscar o reino em primeiro lugar, pelo menos para aqueles primeiros discípulos, você sabe o que custou. Você sabe o resultado. Então, muitas pessoas querem terem, essas questões todas aqui supridas, mas elas ficam com o pé no reino e o pé na preocupação com essas coisas. Então, de fato, se você não mergulhar, você nunca realmente entenderá, se não for através do mergulho de fé, de obediência à palavra de Deus. Não é algo simplesmente ensinado, é experimentado. Ninguém faz a disciplina de desertologia sem passar pelo deserto. Tem que passar pela experiência, pelas necessidades, pelas aflições. A gente parece que às vezes, irmãos, quer justificar a Bíblia. Olha, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Será que não? É assim mesmo. Aí a gente fica, olha, não, o que Jesus quis dizer aqui é que você tal. Mas não, Jesus quis dizer foi isso mesmo. É que se você realmente buscar o reino de Deus mesmo, Ele vai suprir mesmo. É claro, meus irmãos, é claro que os discípulos não eram preguiçosos. Eles não eram preguiçosos. Eles podiam não trabalhar como você trabalha, mas não eram preguiçosos não. Porque eles buscavam e viviam do reino. Mas não eram preguiçosos, como alguns chamam os pastores hoje de preguiçosos, né? Os mundanos aí. Hoje os pastores são vistos como pessoas preguiçosas, ociosas, pelo mundo. Como pessoas que estão se aproveitando da situação, e por isso muitas pessoas que não têm convicção do reino saem da igreja, porque começa a ver também dessa forma. Os apóstolos não trabalhavam, a maioria deles não trabalhavam realmente numa empresa, na roça, cuidando de gado, por quê? Porque ele foi chamado realmente ali. Mas muitos, ou a maioria dos discípulos trabalhavam, e nem por isso deixavam de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nem por isso deixava, porque buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é realmente ter um ministério integral, numa missão do reino. Você pode buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sendo um cidadão, contribuinte, através do seu trabalho, em repartições públicas, em empresas privadas, em onde você imaginar. E o reino de Deus está sendo ali na sua vida, colocado em primeiro lugar. Temos que aceitar, meus irmãos, a palavra. Os discípulos sabiam muito bem que confiar em Deus não é cruzar os braços e esperar as coisas caírem do céu. Às vezes a gente gasta muito tempo com os rudimentos da fé e deixamos de avançar porque muitas vezes queremos justificar o injustificável, queremos explicar o inexplicável, pois a Bíblia é um livro de fé. Por isso Jesus diz, homens de pouca fé, tem que aceitar, tem que crer. E é interessante, por que Jesus chamou os discípulos de homens de pouca fé nesse momento? Eles não duvidaram de nada. Eles não falaram nada, diferente de outro momento que eles iam afundando, mas aqui não. Aqui Jesus está ensinando e Jesus automaticamente chama os de homens de pouca fé, não porque os discípulos questionaram o ensino de Jesus, mas porque Jesus sabiam que realmente alguns não iriam conseguir focar a sua vida tendo o reino de Deus como primeiro lugar. Jesus se antecipou como Deus, ou seja, é homem de pouca fé. Mas muitas vezes nós não queremos admitir que parte da nossa ansiedade é resultado da falta de fé, ou da fé fracassando. Mas Jesus disse, é assim. É tão tremendo, meus irmãos, esse ensino de Jesus, que ele conclui dizendo que é o dia de amanhã que haveria de se preocupar consigo mesmo, pois basta cada dia o seu próprio mal. Eu não estou para servir o dia está para me servir, para me suprir quando eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E eu faço isso quando? Quando estou em tempo livre, de férias, sem trabalhar, com muito dinheiro? Não. Quando eu não ando ansioso pelo que Jesus nos ensinou nesse texto aqui. E aí você pode contextualizar os elementos do jeito que você quiser, dentro desse mundo moderno que nós vivemos. Jesus fala de coisas básicas ali, mas você pode colocar qualquer elemento que você possa querer colocar dentro do nosso contexto atual, que Jesus vai dizer a mesma coisa. Não ande ansioso por esse baita desse carro que você quer comprar. Não ande ansioso por esse baita desse apartamento, dessa mansão que você busca. É a mesma coisa. Se aplica. Jesus usou elementos básicos daquele momento, que era a comida, que é o básico, é a maior necessidade. Mas pode ser qualquer outra coisa. Ou seja, quais preocupações me causam, meus irmãos, ansiedade?
Como fica a minha concentração nas coisas de Deus quando eu estou ansioso? Como fica o meu tempo de oração e leitura da palavra? Certamente cai e muito, pois bem, caiu junto à busca pelo reino de Deus. Ou seja, quando as minhas preocupações, seja por coisas essenciais ou não, e eu desperto o gatilho ali, solto o gatilho da ansiedade, vai ser prejudicada a minha vida de oração. Vai ser prejudicada a minha vida de meditação da palavra de Deus. Vai. Isso é tirar o reino de Deus. É quando o tempo que eu tenho de focar nas coisas de Deus, eu começo a ficar horas e horas pensando em como adquirir, em como resolver, e aí perco noite de sono e tal. E isso pode ser coisas boas que você está pensando. A maioria são coisas boas. A ansiedade gera outras dependências e pode acelerar um vício, pode desencadear manias, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Você vai começar a repetir coisas. Tudo isso gera medo, pânico, fobia, descontrole emocional. Ninguém diagnostica melhor você mesmo do que você. Quando você se deixa se conhecer, isto não significa que o diagnóstico próprio seja a solução, mas ajuda muito e você é capaz até de receitar outro, porque você procurou se conhecer, você se abriu para você mesmo. Você pode diagnosticar um problema de toque em você, você pode diagnosticar um problema de ansiedade em você, e você pode buscar realmente recursos na palavra de Deus, ou mesmo em outra ajuda que você achar conveniente, e pode ser bênção na vida de outras pessoas. Então tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de experiência, não dando uma receita pronta, porque ainda não tenho, mas que eu sei qual é o caminho. O caminho está aqui, é por aqui, pela palavra, pelo que Jesus ensinou, e por isso devemos meditar nessa palavra cada dia. O ensino de Jesus, meus queridos, é preventivo, mas também pode ser a cura. Digo isso porque sei que nem todos se curarão ao saber pelos ensinos bíblicos que tem um problema de saúde. Mas o ensino bíblico é tão precioso que nos abre os olhos para buscarmos ajuda de profissionais qualificados para nos ajudar a vencer. Pela palavra de Deus, Deus pode falar com você, meu filho. Deus fala com você, você busca a ajuda de um médico, de um profissional, para lhe ajudar. Se você tiver intimidade com Deus, Deus vai direcionar isso. Agora, onde que você encontrou a solução? Na palavra, em Deus, em oração. Você não foi buscar no Egito, você não saiu desesperado, ansioso, porque você descobriu um problema de saúde em você, um problema que está lhe incomodando, está lhe tirando o sono, lhe tirando a paz, e principalmente se você tiver condição, aí que você busca logo esses recursos. Por isso, quanto mais tem, mais ansiedade ou mais preocupação se tem por essa vida. O ensino de Jesus é preventivo, então. Mas, como disse certo psicólogo, para a gente encerrar, terapêutico, que também é psiquiatra cristão, eu li isso há muitos anos no Manancial Nosso. Se as pessoas colocassem em prática os ensinos de Jesus, e ele se referia ao ensino aqui, nós poderíamos fechar os nossos consultórios. Isso quem disse foi um psicólogo, terapeuta, que também era psiquiatra. Essa fonte foi num manancial que eu li há muito tempo atrás. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Este versículo nos coloca para cima em qualquer situação embaraçosa que nos encontre nesse estado de medo, de assombro, de insegurança, de incerteza. Confiança, meus irmãos, é a ousadia de crer, de focar no invisível. Concluo esta reflexão com o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 6. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que poderá fazer o homem? Que nos momentos de ansiedade ou de crise de ansiedades que alguns estão propensos mais do que nunca a entrar nesse tempo, busque descansar no Senhor, busque confiar ousadamente no Senhor, que nada
dessas perturbações, dessas angústias, dessas inquietações, vai continuar tirando o teu sono, vai continuar tirando a tua paz, vai continuar tirando a tua alegria, porque o Senhor Jesus Cristo estava exatamente prevenindo os seus discípulos dessas preocupações que com certeza iria dirimir as suas forças de focarem no reino dos céus. Porque uma noite mal dormida, uma falta de concentração por preocupações, realmente tira o nosso prazer de meditar na palavra, tira o nosso prazer na oração. Você não consegue nem se concentrar na oração, você começa a orar e de repente no meio da oração vem aquele pensamento. Você fica todo tempo, a sua mente lhe levando para aquela inquietação que é a fonte da sua ansiedade. E aí muitas vezes é difícil sair daquela luta, às vezes precisa se rastejar mesmo, ou pedir pelo menos a Deus para passar logo aquela noite, para que aquilo passe logo e você volte ao seu normal. E aí como é bom, é como se fosse você sair do deserto mesmo, um lugar mesmo terrível, e você entrar no oásis do Senhor. Aí você dorme aquele sono, aquela tranquilidade, aquela paz, a fonte começa a jorrar novamente. Porque é incrível, irmãos, a ansiedade, ela tira de você o prazer por esta palavra. Não se alimente. E algumas crises mais severas podem levar você à depressão. Então Jesus nos ensina a buscar o seu reino em primeiro lugar. Faça isso e certamente você vencerá as crises de ansiedade que venham sobre a sua vida, sobre a sua casa. E use da sua experiência, não tenha medo de falar que de repente você tem um problema de ansiedade, e de repente você tem um problema de depressão. Não tenha medo não, meu irmão, converse com o outro, converse. Se você abrir para o outro vai dizer, eu também tenho, vamos unir forças, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, e assim uns vai ajudando uns aos outros, mas a gente fica todo o tempo ali naquela retranca, naquela defensiva. Não, meus irmãos, nós somos iguais. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Que pena que a gente não tem coragem de fazer isso, né? Que pena que nós não temos coragem de marcar um dia de reunião para confessarmos as nossas fraquezas, como a Bíblia diz lá em Tiago, e orar e clamar uns pelos outros. O problema é que vai ter aqueles que vão dar uma de forte e vai tripudiar sobre o outro, mas na mesma fraqueza, para poder sobressair. Ser humano, comportamento, orgulho, vaidade. Mas felizes são aqueles que têm um coração leve, um coração tranquilo, que confia realmente no Deus Todo-Poderoso. Esse sim é homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem carregado de suas fraquezas, mas depois que tudo foi à tona, não teve vergonha de ser o que era em Deus. Oremos. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tua graça, Jesus, por tua bondade, por tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, por esse momento precioso na tua casa. Muito obrigado pelos nossos amados irmãos que esteve conosco nesse momento, nesse culto online. Abençoa suas vidas, Pai, nos abençoa esta semana. Nos dá, ó Deus, uma semana em tua presença, nos dá esse mês de maio na tua santa presença, Pai. O Senhor sabe o quanto anseia o nosso coração voltarmos, Pai, para os cultos aqui na tua casa, Pai amado. Nos abençoa para que possamos voltar, Deus, e o Senhor nos guarde pela sua bondade e misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre o nosso estado do Ceará, pedimos tua misericórdia sobre os que são autoridades sobre nós, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas. Abençoa a Igreja Batista Montes, os pastores da igreja, os diáconos, as diaconisas, toda a liderança, Senhor. E todas as famílias sejam abençoadas por Ti. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.